Deise Correia, ela é carinhosamente conhecida como professora Deise. Isso que eu trouxe, inclusive, até porque... O que, amor? É assim mesmo. Desculpa, eu disse. Nós queremos dar as boas-vindas agora sim a você que participa da nossa transmissão online pelo Instagram. Seja muito bem-vindo. Peço que você também visite a página da igreja no YouTube e se inscreva e dê like e compartilhe. Essa mensagem de hoje vai estar durante a semana salva, como também a mensagem que a gente, logo antes do culto, a gente ministrou rapidamente na reflexão em Neemias, e que você possa estar sempre presente conosco, mesmo que aí de onde você se encontra, que você de Espírito esteja conosco e que o Espírito Santo esteja ministrando a todos nós. Eu dizia que Deise Correia, carinhosamente é conhecida como professora Deise, a minha colega do Seminário de Educação Cristã, onde eu também sou professor, e ela é também minha ex-colega, entre aspas. Eu digo ex porque eu não sinto como se eu tivesse saído da área ministerial de famílias. Ela é da área de evangelismo e missões. E Deise, na denominação, é uma pessoa extremamente atuante, respeitada, e eu pedi a ela que hoje, já que a gente está no mês de missões, ela que é nossa líder de evangelismo e missões, ela viesse falar para a igreja sobre cooperação no âmbito das missões. Você é muito bem-vinda, minha irmã, e a palavra é sua. Basta você fazer assim. Boa noite, irmãos e amigos que congregam aqui na Igreja Batista da Praia, no Paiva. Mais uma igreja filha da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem. E me alegra muito estar aqui acompanhando vocês. Eu acompanho através dos meios de comunicação e do pastor Nelson e das informações, mas vindo conhecer, porque no momento que vocês passaram para aqui, eu não pude estar aqui naquele dia, e nem nos batismos. E a nossa vida no domingo é muito cheia. E eu tenho tido agora muitos eventos denominacionais e local, que é as viagens missionárias. Estamos preparando mais uma viagem missionária e que coincide com antecedendo o mês de missões nacionais. Então, a vida é corrida, mas eu já estou acostumada com essa vida corrida. É com muito prazer que eu estou aqui com o casal, pastor, a família pastoral desta igreja, que aqui se instala num bairro. Ele é promissor, mas ele já tem uma história que promete que ele será muito maior do que ele é hoje. E aqui é nessa expectativa de que o Deus soberano, ele dará a vocês a vitória quando vocês tiverem o templo construído por Deus através das mãos, das ofertas de vocês. Então, a gente louva a Deus. A nossa igreja tem plantado igrejas. No próximo domingo, estamos comemorando o aniversário da Igreja Batista Esperança, em Jardim Muribeca. E nós mantemos um elo de ligação muito grande ali com a igreja em Jardim Muribeca. Mas nós temos também a Igreja da Lagoa, filha da Emanuel. E antes de eu chegar em Emanuel, a gente já era mãe da Igreja Batista de Candeias. E já somos avós da Igreja Batista Gênesis. Então, Deus vai multiplicando. E estamos plantando uma em Piedade, que é a Igreja Batista Viva. E aqui. E a Mosaico, sim, temos a Mosaico também, que já é igreja independente. Breve será a Viva e o próximo passo é a Praia.
Então, é isso. Mas nós já vamos começar outra. Nós já vamos começar outra perto do Geraldão. E nós seremos participantes, juntamente com mais 2 igrejas, na plantação de uma igreja perto do Geraldão, que é a igreja que foi resultado da Convenção Batista Brasileira, ali no Geraldão, em janeiro passado. Então, essa é a nossa vida e esse é o nosso caminho, fazer crescer e multiplicar. E quando a gente pensa em multiplicar, mas alguém pensa que divide. Aí diz assim, mas vai dividir, vai sair um grupo daqui. E Deus multiplica imediatamente, não é? E nós temos um lindo trabalho, nosso ministério, com os vencedores com Cristo. E começamos com 4 crianças. E hoje nós temos 165 crianças e adolescentes. E começamos sem mãe, sem pai. Hoje nós temos 65 mães e 45 convertidas e batizadas. Mas para onde foram essas irmãs? Não podem vir para Emanuel, mas elas estão na Memorial. Então alguém disse, Deise, você vai investir que não vai ter retorno para aqui, porque vão tudo ficar para lá e pode ir até para outra denominação. E eu perguntei aos 2 que foram no meu gabinete me questionar, que a gente estava alugando um templo de outra igreja para fazer o trabalho, porque eles não têm recursos. Eu disse, há até uma preocupação de povoar a Igreja Batista Emanuel ou Céu. E com aquela pergunta os 2 se calaram e voltaram. E hoje eles estão felizes, porque o vice-moderador da Emanuel se converteu com a gente, fez o seminário, está aí formado e é o vice-moderador da igreja. E nós temos um grupo lindíssimo sendo trabalhado. Então, o trabalho de Deus é este. E eu estou feliz em estar aqui com vocês, com outros membros da Igreja Batista Emanuel, cooperando e ajudando nessa plantação de igreja. E a minha missão não é uma mensagem. A minha missão é uma mistura de uma aula com uma reflexão, certo? Porque falar da denominação batista é preciso você conhecer essa missão e essa obra para você amar. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, é preciso o casal que começou a namorar agora, né, ali, é aquele casal, eles precisam se conhecerem para depois dizer que se amam. E esse amor durar. Então, para ser batista, é preciso eu conhecer um pouco. E eu dou durante 6 meses essa aula e dá em alguns minutos, né? É diferente. Mas eu quero trazer a memória de vocês para ficar gravado alguns fatos meio interessantes da nossa história batista. O pastor Nelson me apresentou como professora Deise, e eu digo que eu tenho outro nome. Eu sou mulher batista. Esse é o meu nome. E não foi dado por um batista, foi dado pelo reverendo, o Dom Paulo Garcia. E nós somos muito amigos. E ele me fez uma proposta, porque ele estava sofrendo com a falta de educação cristã para as crianças na igreja. E ele chegou lá no SEC, naquele tempo eu era vice-reitora do SEC, e ele chegou para me propor eu ir para lá para montar um programa de educação cristã para as crianças. Eu disse, das duas, uma. Ou eu saio correndo, com os irmãos me colocando para fora, ou eu converto todos vocês. Aí ele riu, não é? E disse, mas você não deixa de querer provar
que é uma batistona. Aí ele me chamou de batistona e depois de mulher batista e pegou mulher batista. Mas é muito bom quando a gente ama aquilo do qual a gente pertence. Os batistas brasileiros têm uma linda história. A sua história começou com um grupo de norte-americanos que vieram em virtude da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. E eles fugiram de lá. E esse grupo, que chegou em São Paulo, na cidade de Santa Bárbara, eles eram batistas, presbiterianos e congregacionais. Chegaram em Santa Bárbara do Oeste, lá em São Paulo, se instalaram lá e vamos começar a cultuar, vamos nos unir para iniciar aqui um culto, que a gente não vai ficar sem igreja. E começaram a se reunir. E desta reunião surgiu a Igreja Batista, sendo que tinha batista, presbiteriano e congregacional. Mas o grupo dos batistas avançaram, começaram o trabalho e até quem era presbiteriano e congregacional decidiram também se juntar e formar a Igreja Batista de Santa Bárbara. Mas esta igreja era toda em língua inglesa. Todos eram americanos e quem chegava só era estrangeiro ali. Então, eles colocaram um marco, primeira igreja batista do Brasil em Santa Bárbara. Mas era de língua inglesa. Um dia, esse mesmo grupo que estava aqui, dois resolveram ir a Salvador e ver como eles podiam iniciar um trabalho. Mas aí já tinha um ex-padre convertido, alagoano, tinha ido para São Paulo e agora se converteu, e ele vai para esse grupo. E vão até Salvador com um judeu errante e com um americano, era uma miscelânea o grupo. E eles chegaram lá em Salvador e iniciaram o trabalho. Primeira Igreja Batista de Salvador. Mas em língua portuguesa. Então, os historiadores começaram a analisar, e durante muitos anos se dizia que Santa Bárbara era a primeira igreja batista dos batistas brasileiros, e uns diziam, não, essa aqui é a primeira igreja batista em língua inglesa. A primeira igreja batista no Brasil é a primeira de Salvador. E na convenção dos batistas resolveram tirar uma comissão de historiadores. E os historiadores estudaram, se degladiaram, discutiram, e no final das contas, bateram o martelo. Salvador. A primeira igreja batista dos batistas brasileiros é a de Salvador. Dentre esses historiadores, tem um membro da nossa igreja, que é o doutor Zaqueu Moreira de Oliveira. Então, ali plantou-se o trabalho batista. E Santa Bárbara ficou como um monumento histórico, mas ela não floresceu como floresceu. E daí começaram a surgir as igrejas batistas em todo o Brasil, inclusive a nossa primeira igreja batista do Recife, que vocês conhecem ali na Boa Vista. Mas os batistas já nasceram com ardor missionário e evangelístico. Eles não paravam. E ainda mais que chegou um homem, o judeu errante, esse homem batia em todos os lugares dos estados do Brasil. Quando a gente chega numa cidade, encontra assim o nome Salomão Ginsburg. E vai na outra cidade e a gente encontra Salomão Ginsburg. Esse homem foi de norte a sul do Brasil, percorrendo, falando do amor de Deus, junto com outros missionários norte-americanos. E os primeiros foram Bagby, o casal Bagby, de missionários, que vieram para o Brasil de um amor tremendo. E se vocês querem conhecer ele, vão conhecer os restos mortais dele lá no Seminário do Norte, que eles estão enterrados lá, porque a convenção conseguiu
trazer os corpos do cemitério dos ingleses para o Seminário do Norte. Ali está a nossa história viva, morta, né? Mas viva nos nossos corações. Então, com isso, o trabalho batista foi crescendo, mas mexia com os batistas brasileiros, era plantar a igreja. Esse nome não se usava, mas é expansão da obra evangelizadora. E um dia disseram assim, vamos reunir em Convenção Batista Brasileira. Já tínhamos 4.000 membros batistas espalhados no Brasil. E resolveram fazer uma convenção, uma assembleia, na cidade de Salvador, que era o marco histórico. E ali, 46 irmãos, missionários e pastores e homens, ali. Agora, não tinha só 46, não. Mas tinha 46 homens, porque mulher não contava. Ainda estava no tempo de Jesus, que disse assim, tinha homem, não é? E mulheres e crianças. Naquele tempo, há 116 anos atrás, mulher não era contada, não falava nem cantava nas congregações. Elas iam mudas. Imagine eu muda num lugar desse. Mas eu já representei. Nós fizemos essa representação histórica na celebração da Convenção Batista Brasileira. E a gente tudo vestido em trajes de roupas daquele tempo. E o presidente da convenção, que foi Dr. Filson Sorém, o neto dele era de nossa diretoria. Então, ele estava vestido como se fosse João Sorém, e tinha Salomão Ginsburg, tinha os nossos missionários, Begby, tinha tudo. E eu estava lá, vestida. E o pastor que deu o braço a mim, que eu ia entrar com ele no templo, ele fazia sempre para mim, brincando, calada. Tem aqui um programa, né, que é calada. E eu tinha vontade de rir, porque ele, de vez em quando, dizia isso. Olha, cantando o primeiro hino que se cantou numa assembleia e você calada, é muito difícil. Ao Deus de Abraão louvar, e eu engasgada sem poder cantar, né? Porque não podia, que eu estava representando. Quem faz teatro faz essas coisas. Mas aí, há 116 anos, começou a história da Convenção Batista Brasileira, da qual vocês fazem parte agora. Convenção Batista Brasileira. Naquela convenção, veja que loucura, 4.000 membros, 46 votaram o seguinte, vamos criar 2 juntas, junta de missões nacionais e junta de missões estrangeiras. Quem apoia, todo mundo apoiou, quem é o executivo vai ser ele, eleito a diretoria da convenção e de 2 juntas. Mas sabe por que foram criadas 2 juntas? Porque o Senhor tinha dito assim, quando ele morreu. Ide, o quê? Digam o versículo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então, eles entenderam, essa é a nossa missão, é pregar o evangelho a toda criatura. E depois eles lembraram de outra coisa, porque aqui é Mateus, mas eles se lembraram de Atos 1:8, que diz assim, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Se eles fossem acomodados, eles pensavam assim, serei testemunha no Paiva. E no Paiva ficava. Mas aquele ardor evangelístico, daquele Deus que morreu na cruz para salvar e disse que a gente era que tinha que ir pregar o evangelho a toda criatura, mexeu com aqueles homens. E aqueles homens, naquele momento, disseram, nós vamos começar uma obra missionária no Brasil.
evangelizando o Brasil e, ao mesmo tempo, evangelizando o mundo. E alguém pode dizer, reuniram-se 46 doidos num auditório lá, numa sala, num templo da igreja, e resolveram aonde a gente vai sustentar a obra missionária no Brasil e no mundo. Mas Deus faz tudo perfeito. Olharam para quem? O indígena brasileiro. Nas selvas, sem nenhuma assistência governamental, sem escola, sem saúde, sem nada. Vivendo nas selvas, tantos indígenas brasileiros. Então, nosso primeiro campo será com os indígenas. E nós, vocês, que são filhos da Emanuel, fiquem logo assim, bem orgulhosos. Porque o primeiro missionário indígena foi da nossa igreja, Zacarias Campelo. Ele foi que começou com um grupo pequeno, num apartamento em Boa Viagem, na beira-mar, a Igreja Batista Emanuel. E Zacarias Campelo foi o nosso primeiro missionário para os indígenas brasileiros com a sua esposa, Noêmia Campelo. E o trabalho começou com os indígenas, que eram morador nativo de nossa terra. Mas aí começa o ardor. Mas a gente tinha organizado uma convenção, uma junta de missões estrangeiras, que hoje se chama Mundial, Junta de Missões Mundiais. E eles pensaram, para onde a gente vai? Vamos, então, para o Chile. E pensaram em o Chile ser o primeiro país. Mas não conseguiram, com os governos, a tramitação. Então foram para Portugal. E nós começamos a obra de missões mundiais em Portugal, a nossa pátria também, porque nós temos a história ligada ao governo português e ao povo português. Então, começando um trabalho com campos missionários e vidas que se colocaram. Interessante era que morava um português no Brasil, e foi ele que se apresentou para ser missionário. Mas ele era casado, eu digo que esse estado aqui é um estado muito bom, de Pernambuco, tem tudo de bom. Ele era casado com uma mulher, a sua esposa era de Garanhuns. Era membro já da primeira igreja batista em Garanhuns. E ela aceitou o desafio de ir para Portugal. Ele que tinha vindo para morar em Portugal, era comerciante, se preparou e foi para Portugal. E a nossa história tem 116 anos de Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais. E no calendário dos batistas, há 3 celebrações que todo o Brasil Batista celebra. Março, Missões Mundiais. Aí a gente levanta uma oferta especial, fora dos dízimos, e manda esta oferta, que a sede está no Rio de Janeiro. Essa oferta de todo o Brasil chega no Rio. Ela é convertida em dólar, em euro e em moedas as mais diversas para sustentar a obra missionária no mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora no Marrocos? Nós não temos missionários no Marrocos por causa do governo que não permite. Mas nós já chegamos essa semana com mantimento e suprimentos no Marrocos, graças ao povo batista brasileiro. Mas lá na Líbia nós temos missionário. Então, através da Líbia, faz a ponte com o Marrocos e assim Deus vai agindo. O nosso dinheiro é administrado. A oferta que você der aqui, ela segue, e lá a Junta de Missões Mundiais administra. E nós temos missionários em muitos países,
fechados, onde ele não se apresenta como missionário. Se pastor Nelson e Miriam decidem ir para a Junta de Missões Mundiais para um país fechado, eles podem se apresentar com a profissão dele. Para serem professores em universidade, eles podem entrar. Com a promessa de não falar de Cristo. E quando eles veem, chegam os alunos perguntando: o que é que o senhor tem de diferente? O que é que a senhora tem de diferente? Ele não pode falar na universidade, mas na casa dele ele pode. Aí ele chama para ir para a casa dele. E na casa dele começa. Uma missionária muito amiga minha, ela entrava em todos os prédios com pizza. Parecia vendedora de pizza. Ela chegava, não podia falar de Cristo assim. Ela chegava e dizia: eu trouxe uma pizza para apartamento tal. Aí ela tinha permissão de entrar. Eu vou tomar um bocadinho aqui. Aí ela tinha permissão de entrar, porque ela estava trazendo a pizza para entregar. Mas sabe como é que essa pizza entra? Ela entra já cortada. Debaixo de cada fatia tem o texto bíblico daquela semana para decorar, porque a Bíblia eles não podem ter. Então ela bota os pedaços da Bíblia dentro. Aqueles irmãos ali estudam e trocam com outro vizinho, depois, na outra semana, os versículos, porque não pode ter a palavra de Deus. E um dia ela foi presa. Foi presa na entrega da pizza, porque começaram a desconfiar dessas pizzas que ela vinha e subia e demorava nessas casas. Ela foi presa, descobriram, e ela foi deportada para a Alemanha. Na Alemanha, ela conseguiu contato com a Junta de Missões. A Junta de Missões Mundiais trouxe ela para o Brasil. E ela estava profundamente chocada, porque na prisão ela sofreu. 2 meses depois, ela bate no escritório de pastor Timichak e diz: estou pronta para voltar para qualquer outro país, contanto que esse país seja proibido falar de Cristo. Pastor Timichak disse: eu não acredito que você queira voltar depois de tudo que você sofreu. Ela disse: meu Deus, sofreu muito mais por mim. E ela está lá, em país fechado, muçulmano, falando do amor de Deus. Então, quando você ora assim: Senhor, abençoa a Argélia, Senhor, abençoa Moçambique, Senhor, abençoa a Ucrânia, você está abençoando vidas que nós mandamos para lá e que você pode sustentar essa obra missionária. Esse é o mês de março. Quando é julho, os estados brasileiros comemoram missões estaduais, que é a obra missionária no nosso estado. Ou lá no Amazonas, em qualquer outro estado, se comemora. Nós vamos, a nossa igreja vai a Itacuruba, agora em outubro. É campo missionário nosso, lá no Alto Pajeú. Nós sustentamos a obra missionária lá em Itacuruba. Deus faz brotar isso. E agora, nós estamos trabalhando com missões nacionais, o mês de setembro. Deu para entender essa estrutura denominacional? Como igreja, nós temos o dízimo, temos as ofertas especiais designadas que vão para a Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Estaduais, eu vou chamar assim, e Junta de Missões Nacionais. Todas têm executivos, todas têm a diretoria e todas administram e prestam contas à Convenção Batista Brasileira. E tem auditoria, tem contabilidade, tem a contabilidade interna e tem a auditoria externa, que se paga para auditar todas as contas dos batistas brasileiros, assim como a nossa igreja tem a interna, que é o Conselho Fiscal, e uma externa. Então, tudo nosso é realmente
bem controlado, porque nós estamos trabalhando com as coisas do reino de Deus. Mas o que é que a Convenção Batista está fazendo durante o mês de setembro? Ela está divulgando aquilo que ela faz. Então, foi escolhido para esse ano o tema A Solução é Jesus Cristo. Esse é o tema da nossa campanha 2023 em todas as igrejas batistas. E esse tema vem como uma necessidade maior durante o período que nós estamos vivendo, político, econômico e social do nosso Brasil. Depois de uma pandemia, depois de crises e mais crises, nós trouxemos a memória dos batistas brasileiros e queremos colocar isso na mente e no coração dos homens e mulheres do Brasil, que a solução é Jesus Cristo. Não é governo nenhum. Não é sistema político nenhum. A solução é Jesus Cristo. Vamos dizer juntos esse tema? A solução é Jesus Cristo. E o texto básico é o de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós estamos trabalhando essa temática durante todo esse mês. E eu quero mostrar aqui para vocês, esse trabalho de ação social, ele está intimamente ligado a mostrar que Cristo é a solução e que não há outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo. E nós temos, então, um vasto programa que é social e é espiritual. Eu vou, então, começar com o Novo Sorriso. Vejam aqui, nesta área do norte do Brasil, o Novo Sorriso começou indo levar para os ribeirinhos, através de médicos, dentistas, odontólogos, que foram para lá para trabalhar, porque as crianças, todo o povo perdendo os seus dentes, perdendo toda a sua área bucal toda perdida, com doenças, com inflamação, com tudo isso. Então, um casal de odontólogos fechou seu consultório em São Paulo e disse: eu quero ir para o Amazonas para andar pelos ribeirinhos todinho dali da vida, plantando um novo sorriso. O Novo Sorriso cuida dos dentes e cuida da alma. Então, nós temos esse sistema. Temos um ministério com surdos em todo o Brasil, onde há surdos. Então, nós temos missionários. A nossa igreja adota um casal de missionários surdos. Ele é formado em teologia pelo Seminário do Sul e ela é formada em pedagogia no Rio de Janeiro, pela Universidade no Rio de Janeiro. E os dois surdos casaram, têm 2 filhos que não são surdos, e eles dirigem igreja de surdos. E tem vários templos já espalhados pelo Brasil só de surdos. Vocês pensam que eles não fazem barulho? Fazem um barulho imenso. Quando termina o culto, a gente foi para Arapiraca, onde a igreja lá, e quando terminou, eu disse assim: que zoada é esse? Eram eles conversando. E isso vai aumentando, é um barulho enorme. A alegria deles é tremenda, com sons que eles emitem e se abraçam e vão falando, não é? E interessante, Miriam, que as crianças não vêm ao culto se você não for buscar. E nós chegamos de tarde lá, e todo mundo chegando para se consultar, e os filhos do pastor, e o casal, o adolescente era intérprete, eu pedi uma do Rio para vir também, para intérprete, pastor
Jefferson de Lamúria também falava, e a gente lá... E nada das crianças chegarem. Quando a gente chega, as primeiras são chegar as crianças. Não. Elas ficam esperando que você vai buscar. É um processo deles. E aí eu disse, Nayan, bota aí. E Kelly botaram as perucas fantasiadas, botaram um bombo, botaram um negócio e saíram pela... Elas tudo nas calçadas. Eles costumam ter calçadas altas, a cidade. Tudo prontinho, esperando que viesse buscar. Aí, quando eles veem as tias, e quando viram aquele movimento, aí eles vieram todos, tudo surdos. E há um estudo pela Universidade de Alagoas sobre a questão da cidade ter muitos surdos, e foi descoberta do estudo que o fumo, a plantação de fumo, ocasionou isso. Então, nós trabalhamos com isso. Mas nós trabalhamos com colégios batistas. E nós temos colégios batistas em vários lugares, porque, de primeiro, a educação formal era muito difícil no Brasil, e começamos com escolas indígenas e ainda temos colégios. Nós temos também o SOS Brasil, é um sistema que vai atender pessoas em várias áreas. É só acionar e nós vamos chegar lá. Nós temos, eu não vou para esse, temos lares batistas, que é como orfanato. E hoje não é mais permitido chamar de orfanato. A lei nos obriga a chamar de abrigos, não é? Ou lares. Então, nós temos lares batistas. Nós temos também Cristolândia, que surgiu lá em São Paulo, na Cracolândia, e hoje nós temos espalhado pelo Brasil casas masculinas, femininas, Cristolândias. E nós temos também um sonho de mãe. A mãe, ela tem o bebê, ou ela está grávida, e fica pensando, e agora, como é que vai ser? Eu vou ficar na rua com a criança, eu quero sair. E quando ela se converte, ela quer sair dali, mas ela quer ir com a sua criança. E para ficar numa casa de muitas mulheres é difícil. Então, mães têm as casas especiais, com seu bercinho, com as suas coisas. Essa casa é montada com carinho, com parque, com tudo que é necessário para elas cuidarem das suas crianças e não irem. Nós temos agora um programa chamado Viver. Esse programa é para prevenir crianças e adolescentes para eles não chegarem às drogas. Então, o programa Viver, ele trata de prevenção. Vai cuidar dessas crianças e desses adolescentes. Todo mundo assim preparado para isso. Mas nós, e aqui também falando do Viver, nós temos também um programa de rádio, a Rádio 316. 316, todo mundo sabe o que é. Porque Deus amou o mundo. Então, essa rádio, 24 horas ela funcionando. Pastor Fabrício e pastor Samuel Mota é o tempo todo funcionando. E muitas vezes, um dia desse, eram quase 11 horas da noite, pastor Fabrício telefonou, Deise, você vai entrar agora na rádio. Eu disse, o meu dia não era hoje. Ele disse, mas vai entrar, porque faltou. Eu digo, então entra agora. Entra, começa a falar na rádio. Então, vem o Brasil todo noticiando tudo que está acontecendo no Brasil. Então, vai sair aqui na rádio. Mas nós temos agora, nas Cristolândias, gente, o ensino de música. E eles cantam, tem corais em todas as Cristolândias, corais. E agora tem orquestra. A primeira audição da orquestra foi no Rio de Janeiro. 2 moças se formaram no Seminário do Sul e se apresentaram para ser missionária de música. E pastor Fernando disse, como? Como é que a gente vai fazer isso? Ter vocês 2 só para música. Elas não se preocupem, que a gente quer trabalhar na Cristolândia. Meus irmãos, sabe o que descobriu na Cristolândia? Um bocado de músico que tocavam, que tinham estudado, mas as drogas afastaram ele da arte.
Mas quando eles encontraram Cristo, eles agora estão tocando na orquestra. E no dia da primeira audição, chorava pastor Sócrates, chorava pastor Fernando, chorava todo mundo lá naquele teatro que se conseguiu o teatro. Com o testemunho de um, tocando violino. E ele vivia na porta daquele teatro, dormia ali, drogado. E tinha perdido toda a sua história de vida nas drogas. E agora, dentro daquele teatro, onde ele se abrigava na porta do teatro, e onde ele esperava que as pessoas dessem alguma coisa, ele estava tocando dentro de um teatro. Com o seu violino, resgatou a lembrança, o estudo da música, e eles voltaram a trabalhar. Mas nós temos também um grupo chamado Radical Brasil. O Radical Brasil, nós temos espalhado em todo o Brasil. São jovens de 18 a 25 anos, que, ao terminar o ensino médio, se prontificam voluntariamente para 2 anos. Ou então fecha a faculdade, ou então fecha o seu consultório, ou deixa seu emprego, e se voluntaria para, durante 2 anos, ser radical sertanejo, radical metropolitano, radical Cristolândia, radical viver, radical para as escolas, radical para todo o programa que a Junta de Missões tem. Mas, gente, Deus faz coisas maravilhosas. A gente não pode entrar no afegão. Mas os afegãos vieram para o Brasil. Veja só o que aconteceu. A nossa igreja, a Igreja Batista, a mãe de vocês, nós temos 2 missionários, um casal de missionário, que ele é canadense e ela é de Costa Rica, missionários. E Deus falou a eles para irem para o Afeganistão. E eles foram. Conseguiram o visto que a gente não sabia como. Num país, mas com profissão, eles foram, como professores de inglês. Não como missionários, mas eram missionários. E lá eles começaram, na residência deles, a ensinar inglês e música, e com crianças e com adolescentes. E os pais vinham, deixavam. E ela, quer tomar um chá comigo hoje? E aquela mãe ficava, e ela falava do amor de Deus. E eles nunca tinham visto uma Bíblia e começaram. E a gente mandando o sustento para eles lá. E eles começaram a converter pessoas e saíam dali calados, sem dizer, para não perder emprego, para não serem expulsos. E um dia, um dos homens que tinha se convertido, vizinho deles, disse: pastor, vão lhe prender. Eu sou da polícia, sou do sistema deles, e vi seu nome na lista. Ou vão matar o senhor, ou vão deportar, vão fazer qualquer coisa. Antes que isso aconteça, eu vou dar um jeito para o senhor ir embora. Mas não pode ir com a família. O senhor vai só. Eu sustento aqui, vendo eles. E eu vou conseguir passagem para o senhor. O senhor vai para os Estados Unidos. Bob saiu naquela manhã, se despedindo de 3 filhos e da esposa, sem saber se ia encontrá-los. Mas era preciso esse passo de fé, sabendo que o Senhor ia prover. Eles foram embora. E ele disse: a senhora queima todas as Bíblias que a senhora tem aí. Começa a queimar em inglês tudo e enterrar. E comece a diminuir a sua bagagem, porque nós vamos prover.
para a senhora ir embora também. E num dia ela estava queimando Bíblias e ela disse que estava de o cheiro da fumaça e de os pedacinhos, né, do papel lá no quintal enterrando. Quando bateram a sua porta e abre aquela portinha, aquela janelinha da porta, e ela colocou o pano no rosto e disse: meu marido não está. E ela já falava já a língua. E quando o marido não está, o homem não entra. E ela disse: meu marido não está. E eles disseram: é ordem de prisão, nós vamos tirá-la com suas 3 crianças. E ela insistiu dizendo: mas a sua religião não permite você entrar na minha casa e nem eu vou abrir. A vizinha, que também já era evangélica, esposa, comunicou-se com o marido. E o marido veio rapidamente e chegou na porta, e ele era autoridade, e fez os homens voltarem. Vocês receberam essa ordem, mas não vão entrar, porque ela está só. Vai esperar que o marido dela chegue. Mas, cara, o marido dela já tinha. Ele providenciou, Deus deu. Ele disse que um dia foi na agência e disse: tem 4 passagens. Tem 4 passagens. Eu compro essas 4 passagens. E aí, ainda tá. O senhor não se incomoda, não. Eu venho com a família e vou mandar ele para os Estados Unidos, que eles estão precisando de urgente. E ele fez aquele negócio todinho lá. E eles foram embora. Nenhum mal aconteceu a essa família. Mas sabe o que aconteceu? Quando Deus tira do lugar que ele precisava estar, a Alemanha começou a receber refugiados do Afeganistão, ali na fronteira entrando. Aí disseram: quem é que sabe falar a língua deles? Bob e Magda. E fala inglês também. Manda buscar Bob e Magda no Canadá. E eles vieram para a fronteira na Alemanha. E na casa deles, eles podiam evangelizar os afeganistão e dar os afegãos e dar comida, que eles não tinham nem comida, porque estavam tudo ali, e nem a comida espiritual. E eles depois vieram ao Brasil e montaram aqui também, e nós, da nossa igreja, montamos casa, montamos com todos os móveis, tudo isso, para poder evangelizar. Bob e Magda, Deus não tirou os afegãos deles. Eles estão evangelizando. Mas agora, eles vieram para o Brasil. Eles estão no Brasil, chegando. Vocês têm visto, né? Como é o nome? Na rede de televisão, a chegada no aeroporto de São Paulo. Centenas, centenas, centenas. E um dia chegaram e disseram para o pastor Fernando, Brandão estava pregando em São Paulo, disseram: pastor Fernando, o aeroporto está lotado, não tem mais onde botar, não sabe o que vão fazer com aquelas pessoas lá. Porque os batistas não pegam eles e vão cuidar desse povo? O pastor disse: como? Nós não temos nada, mas eu vou pregar hoje aqui. Isso foi antes de começar o culto, ele pregou. Quando ele pregou, ele falou a respeito disso. Quando terminou o culto, o senhor disse: eu quero uma conversa com o senhor, pastor Fernando. Eu tenho, durante essa pandemia, um hotel fazenda. Eu tenho um hotel fazenda que está fechado. E a gente não sabe o que fazer. Vender não está conseguindo também. Não podemos, nessa pandemia, fazer. E quando o senhor falou, eu disse: eu vou dar em comodato durante 5 anos a minha fazenda. Aí o pastor disse: é hoje mesmo, agora de noite mesmo eu vou lá para ver. O pastor Fernando é disposto, foi ver. Gente, nós estamos com Minha Pátria Brasil, lá em São Paulo, com os afegãos. E o melhor de tudo é ver que eles estão se convertendo. Eles estão compreendendo a mensagem
do Evangelho de Deus, e eles estão se convertendo. Vejam aí, gente, nós temos até junho 1.183 missionários sustentados por mim e por vocês, no Brasil, trabalhando. Nós já batizamos esse ano, nos campos missionários, 1.198. Nós estamos com 702 radicais jovens que estão dedicando 2 anos de sua vida. Nós estamos com novos projetos de revitalização e plantação de igreja. E 5 igrejas foram organizadas nesse período. Nós temos uma área social que tem um trabalho extraordinário nas Cristolândias, nas Cracolândias. Vejam lá quantas pessoas estão sendo assistidas. Vejam quantas alimentações por dia nós damos, gente, nas nossas Cristolândias. Quem não conhece uma Cristolândia, vá conhecer. Leve, pastor Nelson, essa igreja a conhecer uma Cristolândia para você ver que trabalho fantástico aqui em Recife. Nós temos a feminina e temos a masculina. Eles vão estar com a nossa MCM de terça agora a 8. Olha, mais de 600 refugiados. E agora eles estão aprendendo a língua, estão aprendendo do amor de Deus. Não podia falar em Deus. Não podia falar em Deus. É só a gente dizendo assim, eu amo vocês, eu amo vocês. Aí eles começam a apertar, que amor é esse tão diferente? O amor vem, aí aponta para cima. E assim começaram, porque ninguém sabia falar, não. E foi se fazendo isso. E agora é tirando documento, é arranjando casa para morar, igreja para abrigar eles, e eles vão passando adiante e conseguindo visto de permanência, tudo isso. Vejam, o programa Viver, que é o mais novo, está assistindo já 2.500 e tanto. Isso aqui tudo são materiais que a gente apoia constantemente, as doações que chegam, que são enviadas para todos os lugares do Brasil. Nós temos, então, os sós, quando acontece uma catástrofe. Agora mesmo nós estamos no Rio Grande do Sul, abençoando o povo aqui em Petrópolis, veja lá em Nova Iguaçu, nós temos esse material. A Vila Minha Pátria. Olha aqueles aqui, ó. Essa missionária aqui, ela fala alguma coisa. E ela estava de férias quando o pastor Fernando telefonou para ela. Deixa aí o seu campo missionário de férias, de tudo, e vem embora, porque nós já estamos com uma casa cheia de Afeganistão. E Jefferson foi para lá. Então, nós temos tudo isso. Isso aqui já são acolhidos, já foram crianças acolhidas e que já foram para outras cidades. Já estão morando Paraná, Santa Catarina. Nós temos vários desses afegãos que foram. Plantação de igrejas através desse Novo Sorriso. Nós temos um barco missionário, gente. Agora já temos 2 barcos missionários que saem velejando, eu nem sei, navegando. Velejando é outra. Navegando pelo Rio Amazonas, levando, e aqui a gente dá E agora nós temos a carreta do sertão, a carreta missionária, que vai com profissionais e vai, então, realizando a obra do Senhor. Nós temos a arte, nós temos balé, nós temos orquestra, nós temos tudo, porque essas crianças precisam ser evangelizadas. Aí estão as Cristolândias. Gente, quando eles chegam de manhã, durante 6 meses, eu me propus ir dar café da manhã, 2 vezes por semana. Eu saía de casa às 5h30 da manhã para dar café lá a eles. Quando eles chegam imundos, sujos, mau cheiro,
falando o que a gente nem entende, línguas estranhas, porque a droga é tão grande da noite, e com fome. Aí vai tomar banho. É tomando banho, jogando a roupa fora e se dando roupa. Por isso que a gente leva muita roupa para lá. E botam a roupa, porque eles agora, se eles começarem a pensar na vida, no outro dia eles voltam. Né? E até a gente perguntar, você quer ficar? Você quer ficar? Quer começar uma vida nova? Se não, muitos vão daqui a 15 dias aparecem com aquela mesma roupa, imunda, que quando a gente pega assim, sai um pedaço. Tomar banho, come como bicho, até a gente começar a ensinar que não é com a mão que vai pegar o cuscuz. Aqui tem uma colher, primeiro a gente dá a colher, depois é que dá um garfo e vai ensinando. É uma coisa assim tremenda. E quando a gente senta e que depois eles podem contar a sua história, você não acredita. A minha primeira experiência eu tive no Rio de Janeiro, na Cracolândia, ali da Central. E ela me disse assim, minha casa tinha piscina. Minha casa tinha piscina. Meus pais tinham tudo. E eu estou aqui nessa vida. E quando compreendo o amor de Deus, essas pessoas se transformam e tornam-se novas criaturas. Vejam aí fotos que nós temos desse trabalho. Deus transforma. Deus transforma. Sabe o que é isso? É a sua oração e a sua oferta. No momento em que vocês ofertam, vocês têm a oportunidade de falar do amor de Deus e de ver vidas restauradas. Eu quero deixar com Miriam. Eu quero deixar aqui com Miriam 7 dias de clamor pelo Brasil. Para você começar com as mulheres dessa igreja. Cada dia você fazendo o clamor e vai passando e vai fazendo através até sem ser presencial, mas você pode fazer com elas. Pastor Nelson, eu trouxe esse cartaz para o senhor colocar aí, para eles saberem como eles ouvem a rádio 316, para eles ouvirem a rádio 316. Aí vocês vão ter notícias. Eu trouxe esse cartaz aqui para dar a Josélia e as crianças e a Betânia, para as crianças verem que no Brasil não importa o gaúcho, não importa o sertanejo, não importa o índio, não importa o ribeirinho, todos podem ter o amor de Deus. Que Deus... e aqui vocês vão ter de todos os lugares, vocês vão ser uma igreja multicultural, não é? Que Deus abençoe. Muita coisa para a gente conhecer, mas o amor de Deus nos leva a ter a visão de que o Brasil precisa de Cristo. E quando essas vidas são transformadas por um desses projetos, nós estamos fazendo o que o Senhor disse. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Tanto no Paiva, como em Pernambuco, como em todo o Brasil e até os confins da terra. Que Deus vos abençoe. Amém. Obrigado, Deise. Vou pedir para a administração para regular o ar-condicionado. Está muito frio o ar-condicionado. Eu vou só terminar de passar aqui, ó, os slides. Rede 316, Capela Mia Prisional, RADES, Rede de Ação e Desenvolvimento Social. E o site da Junta de Missões tem informação sobre tudo isso. Em
em 2008, num culto de missões, lá na Igreja Memorial, em Macapá, eu aceitei o desafio de me tornar um missionário. E estando aqui no Paiva, eu estou por conta de Jesus, por conta daquilo que ele fez, e me senti desafiado pelo Senhor a começar esse trabalho por amor. Por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor à sua palavra, por amor a pessoas. E aí eu queria finalizar agradecendo a Deise e lembrando que Jesus, como está escrito em João 13:34, ele disse: "O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim como eu vos amei, também vocês tenham amor uns pelos outros." Tudo isso aqui só é possível porque pessoas se importaram com outras pessoas. Assim como eu e Miriam, a gente se importa, né, com vocês, que a gente possa se importar com outras pessoas. E eu posso já dizer para vocês que, desde o princípio, que Deus colocou no meu coração, que esta seja uma igreja missionária. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus, porque hoje nós podemos contemplar a tua missão em ação, apenas com uma fatia do bolo, Senhor, apenas com uma parte do teu povo, os batistas. Existem outros missionários de outras denominações fazendo essa obra, e nós te agradecemos, Senhor, por cada missionário que se encontra no campo, pelo pastor Danilo e Ingrid, que vieram, Senhor. Ingrid e os meninos vieram do México para cá. Ingrid saiu da Alemanha para fazer a tua missão, e aqui estão, Senhor, no Brasil, se importando, Senhor, com as pessoas de Itapuama, de Escada. Obrigado por cada missionário, Senhor, que se encontra, Deus, nesse país, falando para as pessoas, diante de suas necessidades, que só Jesus é a solução. Nós pedimos, meu Deus, que abra a visão desta igreja, para que esta igreja seja, Senhor, do mesmo jeito que está sendo alcançada, ela também alcance outras pessoas, compartilhando o amor que ela tem recebido. Que haja pessoas disponíveis, Deus, para missões, voluntários que se levantem e digam: eu quero ser um voluntário, quero ser um missionário. Pessoas que estejam dispostas a contribuir, pessoas que estejam dispostas a interceder e que a tua obra avance, também por meio de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.